Você que já achou, se não, levanta as suas mãos, peça ajuda. Espírito Santo, no nome de Jesus, abençoa, meu Deus, esta palavra. A tudo bom, meu Deus, será dado ao teu povo nesta noite, seja, meu Deus, direcionado por ti. Meu Deus, que o Senhor venha abrir o entendimento mais íntimo do intelecto do teu povo, para que eles possam entender o teu falar. E que o Senhor possa usar, meu Deus, a minha vida, para que através dela o teu povo seja abençoado. Então faça isso, meu Deus, eu te peço, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, só para que eu passe aqui a respeito da campanha, hoje o segundo domingo dos 10 elos, dos 10 domingos, e nós iremos até o domingo, que será o 10º elo, que é o domingo dia 6 de dezembro, já no último mês do ano. E esse último elo, assim que nós terminarmos ele, falando desta campanha, nesse estudo que nós fizemos conforme a palavra de Deus, nós vamos dar início aos 3 domingos, que será o término do ano e do mês de dezembro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os 3 domingos da gratidão. Mas como assim gratidão, pastor? Esse ano está sendo um ano muito difícil. Pois é. Por mais que esse ano esteja sendo muito difícil, Deus está nos dando graça e está agindo com a sua misericórdia para que possamos chegar até aqui. E iremos chegar além, conforme a sua vontade sobre ele. Amém, igreja? Deus está nos dando saúde, Deus está suprindo as nossas necessidades, Deus está cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família. É verdade que tem muitas famílias que estão enlutadas, que perderam os seus antes queridos, mas com certeza Deus está consolando também essas pessoas. Deus também está cuidando da vida dessas pessoas. E quando nós estamos respirando esse ar que o Senhor nos proporciona, temos que dar graças a Deus. Graças a Deus. E cuidarmos na oportunidade da nossa vida espiritual. E esse projeto aqui, essa campanha, Crescendo Sendo Ovelha, é a gente cuidar do nosso espiritual. É aprender de Deus, crescendo na obediência a Ele. Diga glória a Deus. No domingo passado eu falava que a internet, conforme nós estamos agora, mídias sociais, ela tem uma diversidade de coisas que são oferecidas. E no tratar das coisas de Deus, dos fatos desejantes, o Senhor é o nosso pastor, como Davi falou, o rei Davi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, o nosso Deus, o nosso Senhor, que é o nosso pastor, certamente, Ele tem tido cuidado de nós. Mas também temos que ter a sabedoria que, em meio ao pasto em que Ele tem nos dado, e o pastor físico, quer dizer, o homem de Deus, que Deus constituiu como seu pastor aqui nessa terra, para que Ele possa, capacitado por Deus, cuidar da tua vida. Então Ele vai te levar pela direção de Deus aos pastos mais o que? Verdejantes. Agora, em meio a esse pasto verdejante, você vai ter muitos atrativos, porque no pasto você não tem somente capim, ali tem flores, tem árvores, tem uma série de coisas que pode tirar a sua atenção. E a ovelha, quando ela está no pasto, sendo cuidada pelo seu pastor, ela vira, de tempo em tempo, melhor dizendo, ela procura ver onde está o pastor dela, ou pelo menos ouvir a voz do seu pastor, em meio à sua caminhada. E se ela não ouve, e se ela não vê, ela se coloca
estado físico, emocional. Mas pastor, ovelha tem emoções, ovelha tem sentimentos. Amém, igreja? E sentimento vem da onde? Da emoção. Então a ovelha, ela sente medo, e o medo leva ela a ter um estresse. Tem ovelhas que quando ela recebe um susto, né? Ela é pega de surpresa, ela tem aquele estresse naquele momento e ela cai. No momento em que ela cai com aquele susto, ela vira as perninhas para o alto, e se o pastor não estiver perto para socorrer, ela morre, porque ela acaba a parte interna, né, os seus órgãos internos, contraindo o estômago e comprimindo o pulmão, e ela fica sem ar e ela morre sufocada. Quem está entendendo? Então, o seu pastor, tanto você que está atento nele, como Jesus disse, pela árvore se conhece os seus o quê? Não. Pelos frutos se conhece o quê? Sempre vocês têm que estar atentos ao seu pastor, vendo, olhando para ele, como ele tem sido, como tem sido cuidado dele com você, e que você sempre esteja próximo a ele. Pode ter certeza que quando uma ovelha está distante do seu pastor, é porque ela está com algum problema, ou está doente, ou sofreu um dano, ou está sangrando, machucou. Quem está entendendo? E o mundo nos causa muito o quê? Muitos danos. O mundo nos traz muito o quê? Problemas. E em meio a esses problemas, geralmente, a ovelha vai se distanciar do seu pastor, ou por algum atrativo, por algo que lhe atrai. Eu dizia na semana passada que a ovelha, ela é ingênua, e na sua ingenuidade, se ela se comparar com o obstáculo no seu caminhar, uma pedra, não foi isso que eu falei? Ela se comprime aquela pedra, ela bate com a sua cabeça na pedra, e ela vai bater na cabeça ao ponto também de cair, de desmaiar e morrer. Quantas não são as pessoas que nós temos visto, que ela tem enfrentado problemas e adversidade, e tenta vencer aquele problema sozinho, e muitas das vezes bate a cabeça, quer dizer, quebra a cabeça e não chega a lugar nenhum, acaba morrendo na fé, morrendo espiritualmente, acaba se afastando do rebanho, do pasto, do seu pastor, e aí, ao invés das coisas melhorarem, acaba piorando ainda muito mais. Quem está entendendo? Hoje nós recebemos uma pessoa que já estava um pouco tempo afastada, e ela falou assim: eu não vou mais sair da presença de Deus, por quê? Só um dia que ela retornou e ela pôde sentir o cuidado de Deus na vida dela, ela já saiu da igreja maravilhada. Então, assim é o pastor, quando a ovelha se desvia, e Deus dá a oportunidade de trazê-la de volta, de trazer aquela ovelha de volta, ou o pastor largar os 99 e ir de encontro com aquela. Então, quando ele encontra, ele pega no braço, ele traz, coloca no colo, e ele cuida daquela ovelha. E o cuidado que ele tem pelaquela ovelha faz aquela ovelha se alegrar. Então, o Senhor, o nosso pastor, o pastor da nossa alma, ele tem esse cuidado por nós, mas ele também te deu um pastor, o anjo da igreja, para que ele possa cuidar de você. Então fica próximo ao seu pastor. Amém, igreja? Não se distancie, está passando um problema, vem no altar, pastor, me ajuda em oração. Quem está entendendo? Não é pastor, ora por mim, não. Pastor, tem muitas pessoas que falam assim: pastor, ora por mim. Não é assim. Pastor, me ajuda em oração, porque você vai estar fazendo também a sua parte. Quem está entendendo? A oração vale muito em seus efeitos, ainda mais quando duas pessoas concordando. O céu se abre. Amém, igreja? Tudo ligado na terra estará sendo ligado onde? Nos céus. Então, conforme dizemos no princípio, a internet está cheia de alimentos. Alimentos bons e alimentos ruins. Você tem que analisar e ver quais são os alimentos que você está usufruindo dele.
falando de Deus, mesmo sendo atrativo, não vai ser bom para o nosso espiritual. Quem está entendendo? Não vai ser bom para o nosso espiritual, mas tudo que vem de Deus é bom, sim. Mas nem todos os alimentos que nós nos alimentando com Ele nos faz bem. Nós temos que saber medir ou ingerir as medidas certas. Quem está entendendo, gente? Você já comeu algo que fez mal? Quem já comeu algo que já fez mal? Você quando comer, se você comer, você vai comer moderadamente, não é? Com cuidado, você tem que vigiar. A Bíblia diz: vigiar e orar para que não entreis em quê? Em tentação. Tem coisas que aparentemente é boa, mas no fim te leva numa direção contrária à vontade de Deus. Então, indo aqui para a palavra de Deus, no livro de Provérbios, no capítulo 8, no verso 33, a Bíblia diz assim: ouve-os, o ensino e seja o quê? Sábios, e não rejeitei. Quer dizer, as palavras de Deus que fluem da boca do seu pastor, do altar, do seu aprisco, da onde Deus te colocou. Então se submeta, dá ouvido, porque é Deus falando para você. Diga glória a Deus. É Deus usando o seu pastor, a vida do teu pastor, para poder te apacentar, para poder te ajudar, para poder te levar ao caminho da salvação, quer dizer, aos pastos mais verdejantes. Diga glória a Deus. No capítulo de número 13 do livro de Hebreus, no verso de número 17, a Bíblia diz assim, Hebreus 13, 17: obedeceis os vossos líderes e sede submissos para com eles, pois velam por vós o quê? Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar conta, para que faça isto com alegria, e não quê? E não gemendo. Quer dizer, seja submisso para com eles, pois vela pela vossa o quê? Alma, como quem deve prestar o quê? Conta. O pastor, ele tem responsabilidade pelas suas ovelhas. Ele tem responsabilidade, o seu pastor tem responsabilidade por você. Então, você tem que ser submisso a ele. Tem pessoas que, por exemplo, sai da igreja ou está nos seus afazeres, tomado pelos seus afazeres, nem menos dá o quê? Satisfação para o seu pastor. Mas o seu pastor se preocupa com você. Ao sentir a sua ausência, o primeiro fato, ele vai para a oração, ele começa a falar com Deus: Senhor, vai de encontro ao fulano, a fulana, cuida dele. Aquilo que eu não posso fazer, faça o Senhor, vai lá. Se está doente, Senhor, cura. E na oportunidade, o pastor vai de encontro a essa ovelha. Deixa as 99 e vai de encontro àquela que se encontra, dispersa. Está entendendo? Então, obedecei o vosso guia, sede submisso para com eles, pois vela pela vossa alma como quem deve prestar o quê? Contas. Para que faça isto com quê? Alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a voz. Quer dizer, do que adianta eu ganhar o mundo todo? Do que adianta eu querer abraçar tudo se eu não cuidar da minha vida? Você tem que saber separar as coisas. Tem aqueles que ainda estão alimentados por legumes, né? Mas tem aqueles que já estão crescidos na fé e comem carne, estão na fé, comem carne. Tem aqueles que ainda estão tomando leite espiritual.
Isso quer dizer que nós temos pessoas que estão iniciando na casa de Deus, e foram atraídas pelo Evangelho, que Deus deu para ela um aprisco, e deu para ela um pastor. Então ela está aprendendo e crescendo na presença de Deus. Cuidada pelo pastor, e acima de tudo, cuidado pelo pastor da sua alma, o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que ser submissos a Ele, tanto ao pastor, o nosso Senhor, quanto o pastor que Deus constituiu, e Deus vai cuidar da sua vida. Diga glória a Deus. No capítulo de número 2 Crônicas, no capítulo de número 22, aliás 20, a Bíblia fala que o rei Josafá, diante da luta que ele estava por vir sobre ele, né, 3 reis, 3 reinados vinham sobre ele, 3 exércitos. Então, diante disso, ele teve medo. A ovelha, quando ela está ausente ou distanciada do seu pastor, e ela não vê o seu pastor, não ouve a voz do seu pastor, então ela sente que o medo pode gerar morte. Eu estava dizendo hoje pela manhã, segunda Crônica, capítulo 20. Eu estava dizendo hoje pela manhã que Pedro, quando viu Jesus vindo, caminhando sobre as águas, a primeira coisa que ele sentiu foi o quê? Medo. E o medo que ele sentiu fez ele ver coisa. Porque ele olhou e falou assim: é um fantasma. Aí Jesus falou para ele: não tema, sou eu. O medo gera em nós 3 tipos de estímulos, 3 tipos de substâncias. Eu notei aqui: a primeira é a adrenalina, a segunda é neuroadrenalina, a terceira é a cortisol. Sabe as pessoas que escalam montanha, pedra? Eu não sei o nome exato desse esporte, mas elas fazem para produzir nelas a adrenalina. Mas você sabe que às vezes o medo e essas substâncias que são, na grande maioria, boas do nosso corpo físico, muitas das vezes, se nós não soubermos administrar isso, nós vamos ficar ligados. Por exemplo, uma pessoa que tem medo. Deixa eu buscar aqui um exemplo para você. Uma determinada vez, um grupo de crianças foram recolhidas ao abrigo, e lá no abrigo, eles estavam passando fome, necessidade, e lá no abrigo deram o alimento para elas, roupa, calçados, abrigaram elas, colocaram no lugar seguro. Só que essas crianças não dormiam bem à noite. E aí se descobriu a seguinte forma, jeito de cuidar dessa criança e fazer com que elas dormissem à noite. Deram para cada um pão. Olha só, deram para cada um um pão e disseram para ela assim: ó, coloque esse pão debaixo do travesseiro, não coma ele. E elas fizeram assim. E todas elas dormiram bem à noite. E aí foram ver que elas não estavam dormindo por causa do medo de no outro dia não ter o que comer. Não está entendendo? Você sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Pessoas estão ficando psicossomáticas com medo do que vai acontecer no futuro. Veja que o medo faz produzir em nós pensamento de coisas que nós, muitas das vezes, colocamos na nossa mente, no nosso pensamento, mas se nós tirarmos esse medo e enfrentarmos ele, certamente vamos alcançar a vitória. Porque Jesus, Ele está de pronto para nos ajudar, conforme fez com Pedro. Pedro falou para Jesus assim: ó, se és tu mesmo, Senhor. Ele estava em dúvida com ele. Se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Aí Jesus falou: vem. Aí Pedro, ele falou: manda-me ir ter contigo sobre as águas.
caminhar sobre o quê? Sobre as águas. Mas, observando a força do vento e as ondas do mar, começou o quê? Começou o quê, igreja? O que fez ele afundar? Foi as ondas do mar, a força do vento? O que fez ele afundar foi justamente o medo. Porque quando ele viu aquele vento forte, aquelas ondas grandes que batiam sobre eles, ele começou a ter medo. E aquele medo fez ele começar o quê? A afundar. Veja o medo, ele produz em nós. As ovelhas, às vezes, por medo, ela tem os mesmos sintomas do ser humano, por exemplo. Por isso que Deus nos compara às ovelhas. Ela tem taquicardia, o coração acelera, ela começa a ficar trêmula. Você sabe, a pessoa que sofre de ansiedade, ela tem taquicardia, cardíaco, ela fica trêmula, ela fica ansiosa, aquela coisa, né, ligada o tempo todo. É o medo, a preocupação gera aquela pessoa medo. Aquela pessoa está ligada 24 horas, não consegue dormir. Ela entra no estado, às vezes profundo, de depressão, devido a esse medo. Ela começa o quê? Literalmente a afundar. A vida dela começa a desmoronar. Por isso que Davi, diante de tudo que ele passou, no Salmo 121, já vou vir aqui em Crônicas, no Salmo 121, no verso 1, ele diz assim, quiser abrir aí, pode abrir. Salmo 121, verso 1. Olha o que Davi falou: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o quê? O socorro. E quando Pedro estava olhando para Jesus, ele não quê? Ele não afundou. E quando os olhos dele estavam ficados em Deus, o nosso Senhor, então ele não afundou. Mas quando ele começou a reparar a falta, os obstáculos, os problemas, as barreiras, a tempestade, então ele começou a afundar. A ovelha, ela quer estar atenta ao seu pastor, saber onde o seu pastor está. Olha as comparações. Deus, Ele tem o cuidado de todos nós. Você é uma pessoa sábia, talvez você é uma pessoa já madura na fé. Você sabe muito bem que Deus tem um propósito na sua vida, e que Deus te deu um pastor para cuidar da sua vida, para te orientar, para te mostrar um caminho, uma direção. E às vezes você não esteja enxergando, mas você tem que estar atento ao seu pastor, ouvindo a voz do seu pastor. Quem está entendendo? O pastor é como um pai. Quem é pai aqui? Você quer o mal para o seu filho? Você permitirá o seu filho se perder? De maneira alguma. Mas você vai fazer de tudo por ele. Nós estamos vivendo aí esse momento de pandemia, as coisas estão se amenizando. Muitas ovelhas ficaram dispensas. Foi uma estratégia poderosa que o inimigo usou para colocar esfriamento na igreja, para colocar afastamento de pessoas. O pastor hoje está tendo um grande trabalho de apacentar novamente as suas ovelhas. Porque as ovelhas estão todas misturadas, todas perdidas. Quem está entendendo? Porque a ovelha sem pastor, ela fica sem direção. Amém, igreja? Então, neste quesito aqui, o medo, Pedro, deixando de olhar para o seu pastor, confiando no Senhor, ele começou a afundar e gritou:
socorre-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. E o Senhor estendeu a mão e o quê? Ajudou. A proximidade dele fez com que o Senhor não ouvisse sua voz. Mas o pastor do terreno, é preciso você solicitar a ajuda dele, ir até ele, ligar. Nós temos muitos meios hoje. Conte com o seu pastor do terreno também, para que ele possa te ajudar em oração. Às vezes a pessoa trabalha o dia todo, à noite, não tem uma oportunidade, devido ao cansaço físico que ela exerce no seu trabalho, de acordar pela madrugada e orar. Mas o seu pastor faz isso por ela. Quem está entendendo? E isso tem uma grande valência. Eu e minha esposa, desde o dia 17 de março, a gente vem orando à meia-noite, às vezes outros horários pela madrugada, pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, para Deus não permitir que nenhum mal venha sobre você. Mas pode ser que você enfrente alguma barreira, que você enfrente um obstáculo, porque no meio do aprisco do pasto, você vai encontrar pedras, você vai encontrar um obstáculo, você vai encontrar abismo, uma série de coisas, atrativos, coisas que lhe atraem e tiram a tua atenção. Mas se você estiver focado no seu pastor, você vai seguir o caminho que ele estiver lhe mostrando, mediante a direção de Deus. Por isso Davi falou: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro. Então, voltando lá, seguimos lá no livro de 2 Crônica, no capítulo 20, o rei Josafá, quando vieram até ele dizer assim: olha, estão vindo os Moabes, os Amons e os Meunitas, estão vindo a peleja contra você. Josafá, rei de Judá, homem de Deus, teve medo. Na vida nós temos medo, muitas das vezes, de tomar decisões. Quantas pessoas que não ainda realizaram os seus sonhos, projetos, porque tiveram medo. Quantas pessoas que estão com projetos, sonhos na mão, tudo prontinho, mas ela ainda não colocou em prática porque estão com medo. A fé, meu irmão, ela não se divide ao medo. Ou você crê ou você não crê. Você não crê. Ou você confia no seu pastor, no Senhor, ou você não confia. Então Josafá, como diz aqui, vamos lá. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos Meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que o avisaram a Josafá, dizendo: ó, grande multidão vim contra ti, talém do mar da Síria, esses as norte, em Azazon da Massa, que é em Gedi. Então Josafá deu o quê? Josafá deu o quê, igreja? Mas, nesse momento em que ele teve medo, começou a ter essa adrenalina. E agora o que eu vou fazer? Como que vai ser o meu povo? Vou matar a gente, vão destruir a gente. Ele tomou uma decisão. E veio essa adrenalina, esses hormônios que começou a correr no seu sangue. Ele lembrou que tinha um quê? Um Deus que era com eles, e que foi com eles muitas das vezes no passado. E ele falou: vou recorrer a ele. Como Davi fez, ele leva meus olhos para o monte, da onde veio meu. Você vê como a vida de muitas pessoas começam a mudar para o momento que ela recebe Jesus como seu Salvador. É porque ela coloca a vida dela, os medos, as fraquezas dela, coloca tudo na mão de Deus. E ela passa a pensar e agir assim: tem um Deus que é comigo. Então ela começa a vencer as barreiras, obstáculos, ela começa a vencer vários caminhos, porque ela começa a tirar o medo e ela começa a confiar. Então Josafá teve medo, verso 3, e se pôs a buscar quem? E apregou um jejum em toda Judá. Todo Judá se congregou para pedir o quê? Socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Hoje Josafá, em plena congregação de Judá,
Pai de novo. Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre tudo, todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, tu não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habita nela e nela edifica um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Diga glória a Deus, e glorifica Ele bem forte. Tu nos ouvirás e nos livrarás. Diga glória a Deus. O Senhor nosso Deus, que é o nosso pastor, o pastor da nossa alma, Ele tem o alívio, Ele tem toda a proteção, tudo que nós precisamos está nele. Amém, igreja? Então Josafá colocou as suas petições. Agora, pois, eis que os teus filhos, eis que os filhos de Moabe, de Amon e do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eles que nos dão a pago, vindo para nos lançar fora da tua possessão, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, acaso executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há o quê? Força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em quem? Em ti. Diga glória a Deus. Glorifica mais uma vez o nome de Jesus. Eleva os olhos para o monte, da onde que virá o socorro. Os nossos olhos têm que estar atentos ao nosso pastor, o nosso Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Aí sabe o que aconteceu? Lá no verso de número 15, Deus falou assim com eles. Através do profeta Asaf, então, verso 14, vamos 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias. Aí lá no 15, e diz: dá ouvido a toda Judá, todos os moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assustei, por causa desta grande multidão que vem, desta grande multidão, pois a peleja não é o quê? Não é vossa, mas de quem? De Deus. Você sabe, Deus não permitiu eles entrar naquela batalha, mas Deus batalhou por eles e deu a vitória ao seu povo, ao rei Josafá. Diga glória a Deus, igreja. Glorifica mais uma vez o nome de Jesus. Então, em meio aos seus medos, incertezas, deposita a tua confiança em Deus. Você sabe a ferramenta mais poderosa que o ser humano pode ter e que pode lhe trazer a existência, qualquer coisa possível aos olhos de Deus, é confiança, é confiar no seu Deus, é confiar no seu pastor, pastor da tua alma. Quem está entendendo? Uma certa vez, o rei de Israel, o rei Acabe, foi diante ao rei Josafá e disse com ele assim: ó, entra comigo na peleja, e persuadiu Josafá a entrar com ele na peleja. Josafá se pôs a entrar com ele na peleja e disse para ele: ó, o meu povo será como o seu povo, e ambos entraram juntos na peleja. Só que eles fizeram uma coisa, o rei da Síria, só
Ele não tinha nada a ver com isso, mas ele foi persuadido pelo rei Acabe a entrar na peleja. Então, o rei Acabe falou para ele assim: ó, você vai de rei, vai com as suas vestes de rei, eu vou disfarçar, eu vou botar a armadura de soldado. Porque pensando ele assim, ó, quando vier os inimigos para matar o rei, o alvo é o rei, então vai vir o Josafá com as vestes reais para matar ele. Eu estou disfarçado de soldado, eles não vão me reconhecer. Quem está entendendo? Primeira Reis, capítulo 22, verso 29. Primeira Reis 22, 19. Eu vou encerrar logo seguidamente. Hoje é Santa Ceia. Eu sei que a palavra está envolvente. Deus está falando, está ou não está? Mas amanhã é dia, né? Verso de número 29. Capítulo 22, verso 29. Posso ler? Diz assim, ó: subiu o rei de Israel, subiu o rei de Israel, e Josafá, rei de Judá, que modificaram. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, traja a tua veste real. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou onde? Na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem a 30 dos seus, a 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejarei nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Somente contra quem? O rei de Israel, o rei Acabe. Josafá disfarçado, Josafá com as suas vestes real. Tem muitas pessoas que estão na igreja. Eu não estou dizendo aqui, desculpa até pela expressão da palavra, eu não estou dizendo que seja você, não estou apontando, mas esse é um caso verídico. Estão na igreja disfarçada. E o fato dela estar disfarçada, eu não estou dizendo, como eu disse, aqueles que estão ensinando, aqueles que estão no processo de libertação, aqueles que estão com dificuldade, aqueles que querem que exerce mais proximidade do pastor, que o pastor precisa estar mais junto dele para que ele possa apoiar e ajudá-lo a sua caminhada. Mas tem pessoas que estão antigas, estão disfarçadas, estão como o rei de Israel, o rei Acabe. Foram pessoas que foram feridas mesmo diante das suas condições, porque o inimigo não dá brecha. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor 24 horas por dia, esperando o quê? Uma oportunidade. Ele não quer duas, não. O diabo só quer uma oportunidade. Eu dizia pela manhã que teve pessoas que iniciou comigo, outras, lá atrás, 20 e poucos anos atrás, e que iniciou posteriormente, que não estão mais aqui conosco, que não estão vivos, pastores, que morreram sem salvação. Sabe por quê? Porque levaram as coisas de Deus de forma desordenada. Eles fizeram como o rei Acabe, se disfarçaram e estavam na peleja, estavam na batalha. Nós estamos numa batalha espiritual, meu irmão. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principado, potestades, dominadores e força. Se esforce para se apresentar diante do seu pastor, o pastor da tua alma, de fato e de verdade, com sinceridade. Porque assim fazendo você vai vencer tudo. Diga glória a Deus. Em tudo você vai ser bem sucedido. O Senhor vai estar à frente da tua batalha. Josafá é um homem íntegro, fiel ao seu Deus. Nós podemos tirar outros homens íntegros e fiel como Jó, como outros homens do passado que tiveram bom êxito, que foram bem sucedidos naquilo que faziam, porque Deus via neles a sua sinceridade. Nós não somos perfeitos, mas ao fato de nos esforçarmos, Deus nos honra. Então, a ordem era para matar o rei Josafá, o rei Acabe, o rei de Israel.
E quando Josafá vinha na sua carruagem de rei, os inimigos avistaram ele, os soldados do rei que procurava matar Acabe, avistaram e disseram: olha o rei. Quando foram batear o arco para matá-lo, Josafá gritou e clamou ao Senhor. Verso 33, vendo os capitães da arma, não era o rei de Israel, deixaram de perseguir. Deus logo abriu os olhos dele. Como para muitos, Deus vê os olhos do inimigo para que ele não enxergue, para que você passe em paz. Quem está entendendo isso? Deus abriu e falou: ó, esse aí não toca no meu quê? Não toca no meu jeito. E aí, lá na frente, um dos soldados, ao acaso, pegou o arco e flecha e atirou. Pegou a flecha e atirou sem alvo exatamente. Ele atirou assim. A flecha foi e entrou por entre a junta da armadura do rei Acabe. Ele perfurou os seus pulmões e ele começou a sangrar e a morrer. E não demorou muito, a Bíblia fala que no pôr do sol à tarde, a luta naquele dia se tornou linda. Acabe veio expirar e morreu. Então, Satanás sabe o alvo exatamente quem são aqueles que estão dando brecha para ele. Meu irmão, isso aqui vai te despertar, porque você, como ovelha, você que está planteando a sua causa diante do seu Senhor, peça a Ele ajuda, para que você possa vencer essa luta, essas barreiras que você tem enfrentado. O Senhor, que é o seu pastor, que é o nosso pastor, Ele vai te dar a direção certa e vai te ajudar a você vencer. Agora, o que não pode é você se manter nessa condição, porque vai chegar a hora que o inimigo sabe. Ele pode vir, ele pode alcançar. Diga para repreendido. E Jesus, diga para repreendido. Você tem medo do inimigo, né? Tem pessoas que quando vê ali uma oferenda e etc e tal, passa de boa, Jesus vai matar. Não, Jesus, pula para lá, pula para cá. Meu irmão, não é ter medo, nem você desprezar a religião de ninguém. Nós estamos aqui ao vivo pela internet. Desprezar a religião de ninguém, mas você saber que você tem um Deus que está entendendo, que é contigo e que Ele vai te livrar de todo medo. Pode pegar o seu nome e colocar na boca do sapo. Está amarrado, pastor. No meu caso, vai pegar a identidade, a carteira da habilitação, de trabalho, mais o quê? CPF, certidão de casamento, não pegar uma minha esposa, de repente eu não quero. E colocar na boca do elefante, costurar e deixar o elefante secar, que não vai acontecer o quê? Porque eu confio no meu Deus. Quem está entendendo? O Senhor, meu pastor, e nada irá o quê? Nos faltar. Verso de número 35. A peleia tomou reino naquele dia contra o rei de Israel. Quando o rei segurou-se de pé de frente aos sírios, de frente dos inimigos, mas à tarde morreu. O sangue corria na ferida para o fundo do carro. Quem está entendendo? Morreu. Adiantou ele se disfarçar? Não. É você ser verdadeiro. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando aqueles que de fato me adoram em espírito e verdade. Encerrando aqui, nós vamos participar da ceia. Isaías 41. Isaías 41. Abra aí, por favor. Eu pedi no princípio da campanha para as pessoas fazerem algo assim e anotando, para você estudar durante a semana o que você ouviu, né? Que Deus transmitiu através da palavra para você aprimorar a sua caminhada diante de Deus. Então, finalizando, Isaías 41, verso de número 10, diz assim: ó, não temas, porque eu sou o quê? Não te assombre, porque eu sou o seu.
pastor. Diga: o Senhor é o meu pastor, de nada e vai me faltar. Diga glória a Deus, glorifica mais uma vez o nome de Jesus. Amém? Nós iremos agora participar da Santa Ceia, logo seguidamente eu vou encerrar a reunião. E hoje eu quero consagrar também o dizimista. Quem é dizimista aqui na casa do Senhor? Eu quero consagrar você também. Mas eu quero encerrar aqui com o povo da internet. Prepara aí a sua oferta, pastor, eu uso o meu dízimo. Eu vou encerrar aqui com as pessoas aqui na internet que estão conosco e que vão assistir posteriormente. Porque se você passar aqui, você vai ser filmado. Aí as pessoas vão te ver. Aí depois você vai cobrar para o Depois você vai cobrar direito de imagem. A igreja não tem como pagar direito de imagem. Amém? Não tem jogador de futebol, tem que cobrar direito de imagem, mais uma série de coisas. Então, você não vai ser filmado, você não vai aparecer. Amém, igreja? Eu, assim como pastor, eu respeito isso. Então, você que está em casa, gostaria que você estivesse conosco na terça-feira da cura de libertação, onde nós vamos estar clamando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Traga fotos de enfermos que estejam internados, hospitalizados, para que a gente possa orar por eles. Em nome de Jesus. Então, Deus abençoe e fique com Deus. Amém?